Olá pessoal, hoje nos tópicos em imagem do abdômen iremos falar sobre ressonância magnética multiparamétrica da próstata. É sabido que o câncer de próstata tem um comportamento biológico variável, certo? Ele pode ser uma lesão indolente ou ter um comportamento mais agressivo. É importante saber então que o câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente no homem, certo? E relaciona-se ao aumento da expectativa de vida, ou seja, mais comum no paciente idoso. Por isso, a gente deve ter um equilíbrio no diagnóstico desse tipo de tumor, ou seja, a gente quer fazer o diagnóstico precoce para neoplasias com significância clínica e, com isso, reduzir a mortalidade, e fazer o diagnóstico de doenças benignas ou de baixo grau, certo? E evitar tratamentos desnecessários e, com isso, reduzir a morbidade. No rastreamento do câncer de próstata, a gente pode ter um problema clínico. Por quê? Porque ele é feito com dois tipos de exames, o PSA e o toque retal. O PSA é aquela glicoproteína que é produzida pelas células epiteliais prostáticas, certo? E ele está aumentado no tumor de próstata. Porém, ele é não específico, porque pode aumentar também em outras ocasiões, por exemplo, numa prostatite. E também com o toque retal, aquele exame clínico, né, que é um exame que a sensibilidade dele não é muito alta. Bom, mas aí o paciente fez esses dois exames aqui e o médico dele suspeitou de um tumor de próstata. O próximo passo, então, é fazer uma biópsia transretal guiada por ultrassom, onde vão ser coletados 12 fragmentos de maneira randômica da próstata do paciente, sem o conhecimento do local do câncer, certo? E com isso a gente pode ter um diagnóstico de neoplasias de baixo grau ao acaso, certo? E isso pode gerar tratamentos desnecessários. E também pode ocorrer com essa biópsia às cegas, né, falha na detecção de neoplasias agressivas que não foram incluídas nos fragmentos coletados. Então, por isso, a RM, ou seja, a ressonância magnética, entrou na avaliação do câncer de próstata. Inicialmente como uma ferramenta auxiliar para guiar a biópsia, naquele paciente que tem um PSA alto, ou seja, um PSA indicativo de câncer, mas fez a biópsia por ultrassom e foi negativa para câncer. Atualmente também ele está sendo indicado, inclusive, como uma ferramenta para reduzir o número de biópsias, ou seja, tu vai fazer a ressonância magnética antes mesmo de fazer a biópsia, né, para ver melhor a localização do tumor ou se o paciente tem suspeita de tumor. Por quê? Porque ela melhora a acurácia da biópsia, porque ela vai te dar, então, melhora a localização do tumor, certo? E a gente pode fazer, inclusive, fusão da ressonância magnética para fazer a biópsia e localizar exatamente onde está o tumor e biopsiar o local adequado. E também soma-se ao fato que a neoplasia de próstata pode ser multifocal, então a RM ela vai te dar essa noção dos múltiplos focos de tumor da próstata. Além disso, aqui eu posso enumerar 8 utilidades da RM no câncer de próstata. Quais são eles? Para o diagnóstico, localização e orientar a biópsia, caracterizar melhor a lesão, estratificar o risco do paciente, avaliar a disseminação extracapsular, ou seja, para fora da próstata, avaliar os linfonodos da pelve, avaliar aquele paciente que já fez tratamento para câncer de próstata, mas existe uma suspeita de recidiva local e metastática, planejar radioterapia para câncer de próstata e monitoramento com vigilância ativa, ou seja, aquele paciente que tem um câncer de próstata, mas que não tem indicação de tratamento no momento, ou seja, ele vai monitorar, ele vai acompanhar ao longo dos meses aquela lesão com exames de imagem, que no caso é a RM, certo? Para ver se aquele tumor está aumentando ou está paradinho, tá? Isso se chama vigilância ativa com RM. Por que a RM é tão boa? Bom, ela utiliza então radiação eletromagnética não ionizante, então não tem problema de radiação ionizante, tá? O corpo humano, e ela se baseia no fato de que o corpo humano ele é composto basicamente por água e gordura. Então a ressonância magnética ela vai medir a atividade eletromagnética do próton do hidrogênio, que no caso é abundante no nosso organismo. Então por isso vai te dar uma noção de anatomia muito superior, por exemplo, a ultrassom, a tomografia, certo? A gente consegue avaliar muito bem as zonas da próstata, a bexiga, as vesículas seminais, tá? Especialmente na sequência ponderada entre 2. Vamos lembrar da anatomia da próstata. Ela vai ter a base, o terço médio e o ápice. A base está lá encostada na bexiga urinária
e o ápice é aquela parte mais inferior que está encostada aqui embaixo no diafragma urogenital. A gente vai ter na próstata a zona periférica, que é essa parte aqui mais externa, a zona central e a zona de transição, certo? Aqui na zona de transição é onde acontecem os nódulos hiperplásicos de hiperplasia prostática benigna. A zona de transição e a zona central são chamadas também de glândula central. Então, a ressonância magnética é muito boa porque ela consegue definir muito bem a anatomia da próstata, especialmente na sequência T2. Ó, aqui está a próstata, na sequência T2 axial, aqui atrás o reto. Então, essa parte mais branquinha com alto sinal é a zona periférica. E essa parte mais cinzinha com baixo sinal, zona de transição. Tá? Consegue ver muito bem também as vesículas seminais. Aqui, a gente vê bem a anatomia da próstata, cortes axiais, T2, aqui coronal e aqui sagital. Então, por exemplo, aqui a gente vê bexiga urinária, vesículas seminais. Nesse corte a gente vê bem, ó, zona periférica com hipersinal, normal, né? Zona de transição com hipossinal, mais escurinha, também é normal. Aqui são cortes mais inferiores. Então, lá em 2012, os europeus descreveram, então, o PIRADS, que é um sistema de padronização de imagem, de exames e de laudos para avaliação do câncer de próstata, certo? E para isso eles então utilizaram a ressonância magnética, que eles chamaram de multiparamétrica da próstata, porque usam vários parâmetros para avaliar o tumor, ou possível tumor, né? A gente atualmente está na versão 2.1 do PIRADS, que foi feita em 2019 pelos europeus e pelos americanos. Lembrando que esse PIRADS serve para avaliar os pacientes sem nenhum tratamento prévio. Então, aqui o documento PIRADS mais atual, né? PIRADS é a sigla para Prostate Imaging Reporting and Data System, de 2019. Esse documento está livre na internet, todo mundo utiliza de maneira gratuita e também tem vários artigos sobre o tema. Ele é amplamente aceito e é usado, então, o mesmo sistema em qualquer parte do mundo. O que eles, então, quiseram fazer com o PIRADS? Eles quiseram padronizar a RM multiparamétrica da próstata, com parâmetros técnicos mínimos, padronizar a terminologia, ou seja, o que eu falo aqui é a mesma coisa que um radiologista vai falar lá em qualquer parte do mundo, na Europa, Estados Unidos. Estratificar o risco daquele paciente, facilitar as biópsias, né? Porque no PIRADS ele vai ter um mapinha da próstata, estão vendo aqui, ó, com todas as zonas da próstata. Então eu vou localizar para o médico, para o urologista, exatamente onde está a lesão. Ou seja, a lesão está aqui na zona periférica, do terço médio à direita. Eu vou lá e faço uma bolinha, faço um desenho. É bem assim, lá naquele mapa que a gente vai fornecer para o paciente junto com o laudo. Tá? Vai reduzir também a variabilidade dos relatórios, certo? Tu vai padronizar, né? Vai facilitar a comunicação entre os médicos, por exemplo. O radiologista vai se comunicar com a mesma linguagem com o urologista e com o oncologista, por exemplo. Então, o que é o PIRADS? O que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a probabilidade de câncer com significância clínica estar presente, certo? Então, PIRADS 1, muito baixa. PIRADS 2, baixa. PIRADS 3, indeterminado. PIRADS 4, alta. E PIRADS 5, é muito alta a probabilidade de câncer com significância clínica estar presente. Então, eu vou dividir em 5 níveis, né, os pacientes. E vou relatar isso no laudo do exame. Então, essa é a RM multiparamétrica, eles então descrevem parâmetros técnicos mínimos. Deve ser feito em aparelho de 1,5 Tesla no mínimo, né? De 3 Tesla é superior. Tem que fazer no mínimo 3 ponderações, a T2, a difusão e o estudo dinâmico perfusional. Ponderação T2 é aquela lesão, aquela imagem bem anatômica, né? Que a gente tem um T2 axial da próstata, mostrando aqui na seta uma lesão com hipossinal, né? Mais escurinha na zona periférica à direita. Mas a ponderação T2 ela tem alta sensibilidade, porém baixa especificidade. Por exemplo, essa lesão aqui da zona periférica pode ser uma neoplasia, mas também pode ser uma área de fibrose ou uma inflamação por prostatite, por exemplo. A sequência de difusão é um outro parâmetro que a gente usa. O que é a difusão? Ela mede o movimento da água nos tecidos, certo? E isso se relaciona com a celularidade. Os tumores têm maior quantidade de células e, por isso, maior restrição ao movimento da água nos tecidos.
certo? E a gente consegue calcular através dessa sequência o mapa de ADC. O que é isso? É o coeficiente da difusão aparente, que isso se relaciona com a agressividade do tumor. Então, difusão normal, então aqui tem as células em vermelho, então a água se movimenta normalmente, livremente. Tá? Já no meio, por exemplo, onde eu tenho um tumor, tu tem células maiores, certo? Então, a célula vai se movimentar mais restritamente. Isso a gente chama de difusão restrita. E a imagem, como é que é? A imagem é isso aqui, ó. Ali onde eu tenho a restrição à difusão, tu vai ter uma área mais branquinha, uma área de hipersinal. Então aqui tem uma imagem da próstata, aqui à esquerda, na zona periférica, eu tenho uma lesão com restrição à difusão, que no mapa de ADC, certo? Ficou bem escurinho, ou seja, confirmou que a lesão apresenta bastante restrição à difusão, certo? Aqui a sequência pós-contraste que eu vou comentar depois. O tumor, ele é um tumor que tem um hiperrealce, né, precoce pelo meio de contraste. O que é isso, então? O estudo dinâmico perfusional, também chamado perfusão ou DCE do inglês, que é Dynamic Contrast Enhancement, se baseia no seguinte: a gente vai injetar no paciente um contraste endovenoso, chamado gadolinium, né? E se baseia no fato de que a gente quer medir a permeabilidade, ou seja, onde eu tenho uma neoplasia, um câncer, eu vou ter uma maior angiogênese, ou seja, naquele nódulo vai ter um realce aumentado e precoce pelo meio de contraste. Isso é chamado estudo dinâmico perfusional. Então, por exemplo, os tumores de próstata são altamente vascularizados. Então, se eu fizer o contraste, a lesão, que está mostrando, vai realçar bastante e precoce, certo? Ó, aqui está a curva dela, ela realçou bastante e precocemente. E depois vai ter um washout, ou seja, o contraste vai sair dela também rapidamente. Tá? Então, esse é o terceiro parâmetro, a perfusão da próstata, que a gente utiliza o meio de contraste para fazer esse tipo de avaliação. Bom, aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui, então, uma sequência T2, zona periférica axial, né? A gente tem uma lesão ali, ó, mais escurinha, com hipossinal, no T2. Na difusão, a lesão é bem branquinha, ó. Tem hipersinal. A lesão restringe bastante na difusão. No ADC, no mapa de ADC, ela é escura, né? Então ela tem bastante restrição à difusão das moléculas de água. E no parâmetro da perfusão, a lesão apresenta um importante realce precoce pelo meio de contraste endovenoso. Aqui está a tabelinha mostrando os parâmetros que a gente avalia, né? A difusão, T2 e a perfusão. A gente classificou a lesão como uma lesão na zona periférica à direita, com PIRADS 4, ou seja, alta probabilidade de ter câncer. Clinicamente significativo, o paciente foi biopsiado e confirmou câncer de próstata. Aqui em outro caso, mesma coisa, uma lesão, uma sequência T2, uma lesão na zona periférica à esquerda, com bastante restrição à difusão, com hipossinal no mapa de ADC, com importante realce pelo meio de contraste endovenoso. Aqui a tabelinha dos parâmetros, né? A gente classificou ela como uma lesão PIRAD 5, porque ela é uma lesão grande que tem mais de 1,5 centímetros, então a chance muito alta de ter câncer. O paciente foi biopsiado e confirmou. Aqui uma lesão na zona de transição à esquerda. Então aqui no T2 uma lesão com hipossinal. A lesão tem restrição à difusão e hipossinal no mapa de ADC. Certo? E também realce pelo meio de contraste. A classificação foi PIRADS 4, ou seja, alta probabilidade de câncer clinicamente significativo, que foi confirmado na biópsia. E aqui uma lesão na zona de transição, PIRAD 5, porque é uma lesão que tem mais do que 1,5 centímetros. Aqui a difusão e o ADC estão confirmando essa possibilidade. A gente classificou como uma lesão muito alta probabilidade de câncer, né, que foi confirmado na biópsia. Além disso, a gente pode fazer o estadiamento pela ressonância magnética nos tumores de próstata. A gente vai estadiar a lesão de T1 a T4. O T1 é aquela lesão que a gente nem vê na imagem, e também não é palpável. O T2 é uma lesão que está só na próstata. O T3A é uma lesão que saiu da próstata, ou seja, saiu da cápsula prostática. O T3B é uma lesão que invadiu a vesícula seminal. E o T4 é uma lesão que invade estruturas adjacentes, aqui no caso mostrando uma invasão da bexiga. Aqui para mostrar como é que a gente vê isso na imagem, extensão extracapsular. Aqui a próstata, sequência T2 axial, aqui o tumor. O tumor, então, ele define aqui a cápsula e sai. Ela invade aquela gordura que tem no ângulo entre o reto e a próstata.
Aqui um tumor mais avançado, na zona periférica à esquerda. A lesão aqui, ó, ela invadiu aqui os feixes neurovasculares, né, com obliteração da gordura entre o reto e a próstata. Então, extensão extracapsular. Aqui um tumor mais avançado, zona periférica à direita, também invadindo aqui a gordura, né, extracapsular. E também, nesse caso, invade as vesículas seminais. Ó. A vesícula seminal normal dela é ter hipersinal na ponderação T2, aqui está escurinho. Aqui está escurinho. Então, invasão de ambas as vesículas seminais. Então, qual é o resumo do PIRADS? É um sistema de detecção e diagnóstico de câncer de próstata, em que vai nos fornecer, através dos múltiplos parâmetros, a probabilidade daquele câncer clinicamente significativo estar presente, e a gente vai conseguir dividir isso numa escala de 5 níveis. Tá? É um documento vivo que está em adaptação constante, a última versão foi em 2019. E aqui um breve resuminho para vocês levarem para casa sobre RM de próstata. Ela vai fornecer um mapa do tumor para o urologista. Ela vai mostrar onde o tumor está, se está fora da próstata e a sua agressividade. Vai ajudar a guiar a biópsia. Lembrando que a gente vai ter imagem anatômica mais funcional, que é a sequência aquela de fusão. Pessoal, muito obrigado